Uma cidade pacata vive dias de agito depois que uma lista constrangeu centenas de moradoras e criou problemas para elas na vida pessoal e profissional. A história mostra qual é o limite na hora de passar brincadeiras pela internet e o momento em que essas brincadeiras viram um caso sério de polícia. Uma cidade pacata que divide espaço com a natureza. Um lugar que nos últimos dias teve a tranquilidade abalada. Esses dias passaram na rua e mexeram comigo. Às vezes tá andando na rua, você vê a pessoa fazendo cochichinho, você sabe que tá falando do você e você tem que levantar a cabeça e seguir tua vida. Relatos de duas das vítimas do chamado ranking do sexo. Uma lista com os nomes de centenas de mulheres que se espalhou pela internet. Se alastra muito rápido é divulgado e gera consequências indescritíveis, né? Gera consequências a longo prazo na vida dessas meninas. A lista viralizou, teve repercussão em todo o Brasil. Mas na pequena Muzambinho, as consequências para algumas mulheres citadas na relação foram dramáticas. Teve um caso aqui de uma menina que tentou se matar. Teve comentários que a menina tem depressão, a menina não quer sair de casa, que está na lista. O Domingo Espetacular encontrou uma das autoras do ranking. Ela explica por que participou e diz que a sensação agora é de vergonha e arrependimento. Arrependi, queria pedir desculpa. Com cerca de 22 mil habitantes, Muzambinho é uma típica cidade do sul de Minas Gerais. Tranquila. Cercada por cafezais, a cidade tem uma das principais universidades da região e, por isso, também uma população jovem e conectada à internet. E foi pelas redes sociais que, nos últimos meses, começaram a ser divulgadas listas com nomes de moradores da cidade. A primeira lista, feita em tom de brincadeira, trazia os nomes das pessoas supostamente mais chatas de Muzambinho. O arquiteto Marco Aurélio, carioca que mora em Muzambinho há 12 anos, nem ligou de ver o nome dele envolvido na piada. Não, eu achei legal ser lembrada, né? Sempre que eu sou lembrado, me ligam para fazer doações, para fazer coisa de graça, me liga também para comentar o meu nome, né? É importante isso. O sucesso da primeira lista inspirou outras. Vieram então a lista dos cachaceiros ou pés inchados, a dos mais brigões, enfim, surgiu lista para tudo na cidade, até algumas consideradas menos divertidas e mais ofensivas, como a dos mais caloteiros, por exemplo. Mas nenhuma destas listas chamou tanta atenção e gerou tanta revolta quanto o ranking do sexo. Uma relação que supostamente traria os nomes das mulheres mais fáceis da cidade. Você deu um título aí de forma desagradável, né, envolvendo aí crimes contra o costume, né, no sentido assim, envolvendo luxúria, né, com relação a esse texto, né, e aí relacionou-se aí várias mulheres. Mulheres e meninas. Hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, até crianças. E alguns filhos, né, na escola sofreram constrangimento porque viram os nomes lá na lista. Nomes das mães. Das mães. E esposas e namoradas. A primeira versão do ranking do sexo trazia 60 nomes. Mas à medida em que a lista foi sendo compartilhada nas redes sociais, a relação foi crescendo, sendo editada e ampliada. Difícil andar por Muzambinho e não encontrar alguém que não conheça alguns dos 100 nomes dali. E sobre a lista lá, a senhora viu? Conhece alguma pessoa que falou na lista? Conheço. Estuda lá onde que eu estudo, né? Eu conheço, sim. Além dos nomes, aparecem também outras informações para identificar e constranger as mulheres, como referências à família ou ao local de trabalho. Em pouco tempo, a lista ultrapassou as divisas de Muzambinho. Para você ter uma ideia, eu tenho bastante parente em São Paulo.
E aí eu liguei lá essa semana, a gente sempre se fala, eles comentaram comigo e falou que passando nos jornais lá, tudo. Wagner é diretor do jornal mais popular da cidade. Foi uma tiragem maior por causa dessa manchete? Tivemos que aumentar muito a tiragem. Na realidade, a gente já percebe, pelo tititi do problema, que a expectativa do jornal é muito intensa, né? E houve realmente essa tiragem um pouco maior. Numa cidade pequena, onde todo mundo se conhece, as notícias correm depressa demais. Por isso, em pouco tempo, todo mundo só falava desse assunto aqui em Muzambinho. O problema é que uma lista assim mexe com a dignidade e com a honra das pessoas. Por isso, logo o que parecia uma brincadeira virou caso de polícia. Muitas das mulheres que tiveram os nomes divulgados na lista procuraram a polícia e fizeram um boletim de ocorrência. Como elas estavam quando procuravam a senhora? Imagino que desorientadas. Totalmente desorientadas, abaladas, sem saber o que fazer, sem saber como proceder, a família já descontrolada. Descontrole que se sente conversando com as vítimas. Nenhuma delas quis se identificar. Esta foi alertada por uma amiga. Isso, me mandou. E ela me mandou avisando que eu tava ali, né? Falou, olha aqui, teu nome tá na lista. Nossa, que babaquice esse aqui também, né? A pessoa tem 1001 coisa pra fazer, vai se ocupar fazendo isso. Difamando a gente dessa forma. Gente que não tem como provar, como nada, porque é uma difamação, né? Essa outra vítima afirma que sofre até para sair de casa. Esse dia passaram na rua e mexeram comigo. Ainda minha amiga que xingou a pessoa, porque assim, eu não gosto de arrumar briga, essas coisas. Eu sou muito na minha, sabe? Teve um caso aqui de uma menina que tentou se matar. Teve comentários que a menina tem depressão, a menina não quer sair de casa, que tá na lista. As vidas destas mulheres viraram de cabeça para baixo. Interferiu em relacionamentos, interferiu em trabalho, porque alguns dos pejorativos referiam-se ao trabalho de algumas das meninas. Quando a gente sai do fórum, por exemplo, eu sempre sou abordado, ou quando estou no supermercado, estou sendo abordado. O que vai acontecer com a minha filha? O que eu devo fazer? Então a situação é muito triste. Depois de toda a repercussão e de tantos constrangimentos, o grande mistério na cidade era sobre quem, afinal de contas, teria criado a lista e por que fez isso. Para encontrar a resposta, a polícia interrogou muita gente, rastreou compartilhamentos nas redes sociais e descobriu que a lista poderia ter sido criada como forma de vingança. A investigação aponta que, ao todo, 8 pessoas editaram as listas, acrescentando novos nomes. Bem simples assim, eu não vou com a cara de fulano, eu tive um desentendimento com ciclano e eu vou colocar o nome dela aqui. Esta adolescente, de apenas 13 anos, se apresentou à polícia e confessou ser uma das autoras do ranking do sexo. Com a autorização dos pais dela, que acompanharam a gravação, conversamos com a menina. Como é que surgiu essa lista? A minha amiga mandou mensagem para mim dizendo que tinha surgido a lista da cidade vizinha e que era pra gente fazer uma da nossa cidade. Aí nisso ela foi me enviando os nomes das meninas que ela queria que colocasse na lista e eu acrescentei 3 nomes também. Ela diz que tudo não passou de uma brincadeira que saiu do controle. Quando foi feito também, você não imaginava que fosse ter essa repercussão? Não imaginava, porque eu pensei que ia ficar só entre eu, ela, só nós duas. Não pensei que não fosse divulgar. Era como se fosse uma brincadeira. Uma brincadeira entre nós duas. Para este advogado, o que elas e os outros colegas fizeram pode ser considerado difamação, que é quando se ofende a honra ou a imagem de alguém. Eles podem ser punidos aí nos termos da lei, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de acordo com algumas práticas que estão lá previstas, como, por exemplo, uma mera advertência ou, dependendo da intensidade desse ato,
podem ser até recolhidas a uma casa, uma instituição apropriada. E mais, quem compartilhou a lista também cometeu uma infração. Qualquer pessoa que assumiu o ônus e o risco de compartilhar, divulgar essas informações, automaticamente sofre a incidência da lei e pode ser responsabilizada. O problema, segundo a especialista, não está apenas em se criar a lista, mas em divulgá-la. Porque esse julgamento social é o pior que a gente pode ter, né? Porque ele rebaixa as mulheres, né? Ele mantém as mulheres numa situação de rebaixamento social que a gente imaginou que em 2018 a gente já não pudesse mais encontrar. O caso segue agora para o Ministério Público, onde os pais e os adolescentes serão ouvidos e podem ser advertidos. É o mínimo que as vítimas esperam. Eu não desejo mal, mas que seja punido, sendo de menor ou maior, que seja punida de alguma forma. Elas serão punidas, porque se não haver punição, outras vezes outras coisas piores podem acontecer, porque as pessoas vão achar que pode fazer o que tiver vontade de fazer, pode interferir na vida das outras pessoas. A menina de 13 anos já está arrependida. Arrependi, queria pedir desculpa para as meninas. Se pudesse voltar atrás, você não teria feito. Não teria. Nas ruas não mais tão calmas de Muzambinho, o assunto listas ainda não acabou. A mais nova, que começou a ser divulgada nas redes sociais, é as 50 coisas para se fazer em Muzambinho, ao invés de se preocupar com a vida alheia. Como ver o pôr do sol, caminhar no jardim, trocar o celular pelo dedinho de prosa no jardim. Essa sim é uma lista para ser compartilhada.